Vamos lá, 18h07 aqui no telefone. Nós iremos começar aqui nossa aulinha hoje, né? A galera tá chegando aí, daqui a pouco a galera começa a pingar aí na aula. A galera tem a opção também de assistir essa aula gravada, né? De repente, na correria aí do dia a dia, nem sempre dá para chegar. Eu tenho certeza que tem muita gente que assiste as nossas aulas aí fora do ao vivo. Para essa galera que chega depois do trabalho, na correria, que é guerreiro, que está lutando por uma vida melhor, por uma oportunidade melhor, né? Por uma estabilidade financeira. Você que tem todas as suas dificuldades aí na pandemia, algumas delas se agravaram, mas mesmo assim não desistiram de estudar. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula. Da mesma forma que os nossos guerreiros aqui, Carol está sempre com a gente, Silvia, presencial e online. Maicon também está junto com a gente aí nessa correria. Parabéns a vocês. Vocês já são merecedores aí dessa aprovação, né? Vamos lá, galera. Eu deixei alguns exercícios de fixação aí, mas não são exercícios tão específicos, né? Para a prova, assim, com um nível de dificuldade muito grande, né? Alguns nós podemos resolver aqui só para vocês irem brincando, para vocês irem colocando o conhecimento de vocês, exercitar, né? Colocar na prática aí o conhecimento de vocês. Então, beleza. Só para a gente começar a nossa aula, coisas que nós já vimos anteriormente, já vimos na aula, tanto no presencial, quem está lá acompanhando comigo no Degrau Madureira, aos sábados. Inclusive, já está chegando, né? A semana está passando muito rápido, hein, Silvia? Sábado agora, né? Sábado que vem, estaremos juntos novamente lá. Silvia na primeira fileira. Sempre atenta aí. Beleza, vamos comigo. Olha aí. O esquema seguinte representa... Eu acho que essa questão aqui eu nem corrigi. Acho que tem alguns erros aqui, mas tudo bem, dá para a gente comentar. O esquema seguinte representa duas cadeias de ácidos nucleicos. Podemos concluir que 1 e 2 correspondem a duas moléculas de RNA. 1 e 2 correspondem a duas moléculas de RNA. 1 e 2 correspondem às duas cadeias de uma molécula de RNA. 2 corresponde a uma cadeia de DNA. No caso, seria 1, né? 1, tá? Corrigir aqui, ó. 1 corresponde a uma cadeia de DNA e 2 a uma cadeia de RNA. E 1 corresponde a uma cadeia de RNA e 2 a uma cadeia de RNA. E aí, galera? Só para corrigir aqui para vocês, seria C, né? A 1 aqui, ó. Aqui é 1, tá? 1 aqui, ó, corresponde a uma cadeia de DNA e 2 corresponde a uma cadeia de RNA. Olha, a Carol e a Silvia concordam. Maicon, fala comigo. O que você acha, meu querido? Lembra disso? Não lembra? Você acha que elas se equivocaram aí? Você tem alguma outra opinião? Fala comigo. Maicon concordou? Show de bola, beleza. Olha aí, galera. De fato, né? A cadeia 1 vai corresponder ao DNA, de fato. Por quê? O que faz vocês chegarem a essa conclusão, galera? O que faz vocês chegarem a essa conclusão? Assim, se puder escolher um motivo para concluir que a primeira fita é de DNA e a segunda fita é de RNA. O que tem aí de diferente? Silvia, esculachou, é isso aí. É isso aí, olha. Isso precisa estar tatuado na mente, galera. O DNA possui a base
nitrogenada chamada timina, o que não vai acontecer no RNA. No RNA, nós possuímos a base nitrogenada chamada uracila. Exatamente. Então, esse é o fator que vai dizer para você se essa cadeia, se essa fita é um RNA ou um DNA, beleza? Essa foi top, hein? Essa foi demais, essa foi perfeita. Tá bom, galera? Então, esse conceito precisa estar tatuado na mente de vocês, ok? Tranquilidade? Alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Tá de boa? Vamos lá. E esse exercício é o exercício que nós já fizemos também, inclusive, na sala de aula, mas faremos aqui agora. Vamos exercitar essa complementaridade. Vamos lá, repetir esse exercício aqui, né? Então, embaixo do A tem o quê, galera? Embaixo do A tem o quê? Nós iremos fazer a complementaridade do DNA. Então, tem o T. Embaixo do T. Embaixo do T, eu tenho A. Beleza. Embaixo do G, da guanina. Ótimo. Eu tenho a citosina. Embaixo dessas duas citosinas, eu tenho o quê? Ótimo. Guanina e guanina. Logo após, eu tenho uma guanina, vou complementar com a... Show! Citosina. Logo depois, eu tenho uma timina, eu vou complementar com... Ótimo! Adenina. Depois, eu tenho uma adenina e uma timina, vou completar com... isso. Olha, deixa eu só... Peraí, que eu vou fazer um comentário sobre isso aqui, Silvia. Silvia, eu já sei que você sabe. Eu já sei que você sabe a complementaridade. Mas isso que aconteceu com relação a se perder na ordem é exatamente o porquê é tão relevante ficar fazendo esse tipo de exercício. Porque na hora da prova, olha, quantas nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 bases nitrogenadas, né? Imaginem que existam 5 alternativas, né? A, B, C, D e E, com 19 letras todas repetidas assim. E o gabarito seja a D ou a E. Depois que você leu a B, a C, a D e a E, e toda hora tem que conferir de acordo com o comando da questão, muitos alunos, mesmo dominando esse conceito, erram a questão por conta disso. Então, tem que ir com calma, tem que exercitar muito, 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 principalmente a atenção, porque, às vezes, a gente erra uma questão fácil justamente por esse fator aí, né? Questões que trabalham o cansaço do candidato, excesso de informações na questão, e normalmente eles deixam essa questão lá para o final da prova, onde você já está com a cabeça cansada de tanto pensar, raciocinar, tá? Então, olha aqui, nós estávamos aqui, ó, na timina, né? Nós estávamos na timina. Agora nós temos aqui, ó, timina, adenina, citosina, beleza? Excesso de confiança também é uma coisa que atrapalha pela questão de que é fácil, na real, né? Não é difícil, não. Mas aí, às vezes, com pressa de resolver outras coisas e tal, querer ir embora logo, porque é uma situação estressante, faz prova de concurso público, né? Aquele ambiente ali é estressante. Pode estar frio, e aí, de repente, você não levou casaco, toda hora dá vontade de fazer xixi se estiver muito frio. Cara, concurso público não é fácil, né? Não só pelo conteúdo, mas também por toda
cinemática ali que você está envolvido, né? Vamos lá. As bases nitrogenadas podem dividir-se em dois grupos. Caracteriza esses dois grupos indicando as bases constituintes, né, galera? Então, vamos lá. Quais são as bases nitrogenadas que existem, né? Quais são esses dois grupos? E quais são as bases que constituem ali? Beleza. Purinas e pirimídicas. Show, Carol. Agora, quais são as purinas oncúricas? Ótimo, ótimo. E quais são as pirimídicas? E as pirimídicas? Boa! Isso aí. Não pode esquecer da uracila, que também é pirimídica, né? Só que ela só existe no RNA, mas não deixa de ser uma base pirimídica, né? Então, eu tenho aqui, né, dentro das minhas pirimídicas, guanina não, desculpa, citosina, né? Uracila e timina, que são as minhas bases pirimídicas. Não pode esquecer que a uracila é uma base pirimídica, ok? Então, essa é a resposta aí da nossa questão. Bem tranquilo, bem de boa. Esse conteúdo, de fato, precisa estar pregado aí na nossa cabeça, né? Aqui, ó, para reforçar mesmo, né? O RNA é um ácido nucleico, assim como o DNA. Entretanto, em sua estrutura, encontramos uma base nitrogenada exclusiva desse tipo de ácido nucleico. Marque a alternativa que indica o nome dessa base. Obviamente que o nosso gabarito vai ser... uracila. Nosso gabarito é Charlie. Uracila. Perfeito. Muito bom, galera. Muito bom. Agora, olha só. Sabemos que existem diferentes tipos de RNA. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta o nome correto da classe de RNA, que é responsável por codificar as proteínas e ter seus códons lidos na tradução. Quem vai ter os seus códons lidos durante a tradução, galera? Boa! Michael, tá por aí? Responde aí, guerreiro. Vem comigo. Eu tô sentindo falta da galera. O que tá acontecendo, hein? Vocês não estão gostando mais das minhas aulas, hein? Fala comigo. Tô me sentindo abandonado hoje. Vamos lá, ótimo. Perfeito, galera. RNA mensageiro. Agora, prestem atenção. Qual seria a resposta caso eu perguntasse da seguinte forma? Qual é a classe de RNA responsável por fazer a tradução? Né? Qual seria a classe de RNA responsável por fazer a tradução? Ótimo. Seria o RNA ribossomal. Ótimo, legal, beleza. Agora, se eu perguntasse para vocês o seguinte, qual seria a resposta, né? Qual seria a classe de RNA que é responsável por trazer os aminoácidos
para que essa tradução ocorra, né? Através dos seus anticódons. Boa, RNA transportador. É muito importante isso e saber que a matéria-prima para a construção das proteínas, né, é o aminoácido. Legal? Beleza? Tranquilo? Muito bom. O conceito está tatuado na mente. Vamos lá. Sabemos que existem 3 tipos básicos de RNA. Observe cada uma das alternativas abaixo, indique aquela que apresenta a função do RNA transportador. Acabei dando aí um spoiler da questão. Acabei de dar a resposta antes do tempo, né? É o RNA transportador que transporta um aminoácido. Legal? Beleza? Show de bola! Beleza, galera. Durante o processo de tradução do código genético, o proverá a síntese de proteínas através da leitura de trincas de bases nitrogenadas chamadas de... E aí, galera? Silvia botou eco. Durante o processo de tradução do código genético, seria o RNA mensageiro promoverá a síntese de proteínas através da leitura das trincas de bases nitrogenadas chamadas de códon, e cada uma corresponderá a um aminoácido de proteína que está sendo formado. Assim, diferentes sequências de aminoácidos formam diferentes proteínas no interior da célula. Sobre o processo de tradução, vou explicar, Carol. Sobre o processo de tradução do código genético descrito acima, qual alternativa preenche a lacuna? Então, presta bem atenção, Carol. O que eu sempre vou falar para vocês aqui. Imagina que essa questão caiu na sua prova, tá? Imagina que essa questão caiu, seu concurso foi hoje e você se deparou com essa questão na sua prova. Você vai responder o quê? O que dá para responder, tá? Porque olha o que ele fala. Durante o processo de tradução do código genético, o promoverá a síntese de proteínas através da leitura das trincas nitrogenadas, né? Então, o que eu penso, o que eu posso analisar dessa questão é o seguinte, tá? Deveria ser o quê? O RNA ribossômico e códon, entendeu? Deveria ser, no lugar aqui, por exemplo, a alternativa Charlie, RNA ribossômico, ponto e vírgula, códon. Por quê? Quem vai promover a síntese proteica é o ribossomo. Não é isso que a gente aprendeu até hoje? No entanto, nós estamos falando de quê? Da prova que você fez na escola, na faculdade, onde o professor gostaria de saber de você se a resposta está certinha, está perfeita, ou o cara quer te derrubar. Então, gente, concurso público é isso. Vão existir questões que você talvez depois tenha que entrar com recurso, né? Talvez você não concorde com a elaboração da questão, mas você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Porque na hora da prova, na hora de resolver uma questão, não é hora de discutir com o texto. Você vai precisar dar uma resposta, né? Então, o que vai se encaixar aqui, né, seria o RNA mensageiro e o códon. Por quê?
Porque, Diego, então por que eu não poderia botar o exon no lugar das chamadas exons, né? Chamadas exons. Talvez você pudesse colocar C, né? Durante o processo de tradução do código genético, o RNA ribossômico promoverá a síntese de proteínas através da leitura de bases nitrogenadas chamadas exon. Aí, olha só. O RNA mensageiro, quer dizer, todos os RNAs, todos os 3, estão envolvidos no processo de tradução. Se liga só, Silvia. O RNA mensageiro está envolvido no processo de tradução por quê? Porque, para que haja tradução, o que vai ser traduzido? Ele vai ser traduzido, não é? As trincas de bases nitrogenadas que estão no corpo dele é que serão traduzidas. Então, o RNA mensageiro faz parte da tradução. O RNA transportador faz parte da tradução? É um elemento necessário para que haja tradução? Sim, porque através das suas trincas, que nós iremos chamar de anticódons, que haverá a construção daquela proteína. E quem vai ser o grande engenheiro disso? O RNA ribossomal, o ribossomo, que vai realizar, de fato, a junção do códon com o anticódon. Quem vai juntar a trinca do RNA mensageiro com a trinca do RNA transportador é o ribossomo. Então, quem realiza a síntese proteica, quem realiza a construção dessa proteína, quem realiza a tradução desse código genético é o ribossomo. No entanto, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: por que eu levei em consideração o gabarito eco e não levei em consideração o gabarito Charlie? Porque no gabarito Charlie, na alternativa Charlie, ele vem assim, RNA ribossomo, que se encaixa perfeitamente no primeiro espaço aí, né? Então, eu levaria em consideração de forma correta se tivesse assim, olha, durante o processo de tradução do código genético, o RNA ribossômico promoverá a síntese de proteínas através da leitura de trincas de bases nitrogenadas. Até aí, galera, tá top, tá perfeito, tá certinho. O problema é que no segundo espacinho aí, onde eu continuo, chamadas de exon, de acordo com C, eu não poderia colocar exon. Por quê, galera? Porque o exon, né? Exon é uma parte do RNA mensageiro secundário. O RNA mensageiro secundário é formado por um ou mais exons, correto? Vou voltar aqui para vocês. Vou voltar aqui só para vocês pegarem aqui a visão. Deixa eu ver aqui. Dessa parada aqui. Deixa eu ver, acho que não está mais nesse slide aqui. Não está mais nesse slide aqui. Mas conforme eu expliquei para vocês antes, é o seguinte. O que é um exon de fato? Todo mundo lá tem um exon de fato? Então, eu tenho aqui um exon. Lembra disso aqui? Olha. Um intron e o exon. Exon 1 e exon 2. Na formação do RNA mensageiro maduro ou secundário, tudo que não vai ser aproveitado, eu vou chamar de intron, e esse intron vai ser deteriorado. E aí o exon 1 se junta com o exon 2, formando uma coisa só.
que é o RNA mensageiro maduro ou secundário. É o RNA maduro ou secundário que vai sair do núcleo para que seja interpretado, traduzido, né? Então, o exon é só um pedacinho disso aqui. É só um pouco dessa informação que tem aqui. Podem ser vários exon, exon 1, exon 2, exon 3, não interessa. Tá? Então, não é o exon que é uma base, uma trinca nitrogenada. Uma trinca de base nitrogenada se chama códon. Beleza? É por isso que eu vou levar em consideração aqui. Porque seria menos errado eu botar o gabarito E do que o gabarito C. Essa frieza, essa análise, você vai ter que fazer na hora da prova. Sem pressa, com tranquilidade. Levar em consideração todas as possibilidades, as vertentes, a informação. E aí, depois, se for o caso, você vai elaborar, vai entrar com recurso. Tá bom, galera? Entenderam aí? Entendeu, Carol? O que eu quis explicar para vocês? Beleza. Agora, nós vamos dar continuidade aqui, falando de algumas organelas, ok? Beleza, então, galera, olha só. Nós falamos do núcleo, né? Dessas estruturas que formam o núcleo. Falamos da carioteca, falamos do nucleolo, falamos do DNA, dos ácidos, né? Agora nós iremos falar das organelas citoplasmáticas. São aquelas estruturas que encontram-se fora do núcleo e estão ali mergulhadas no citoplasma, ok? Beleza. Galera, vamos começar com o retículo endoplasmático. Quais são os retículos endoplasmáticos, né? Nós temos o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso é conhecido como rugoso por quê? Perguntinha que não quer calar. Por que o retículo endoplasmático rugoso é chamado de rugoso? Perfeito, perfeito, Carol. Justamente por isso. Porque, se vocês conseguirem perceber nessa ilustração que está aqui na tela, o retículo endoplasmático rugoso, né, é uma estrutura muito, muito, muito grande e ela está intimamente ligada à carioteca. Ela está intimamente ligada ao núcleo. Se nós já sabemos que os ribossomos são produzidos lá dentro do núcleo e são jogados, são liberados para o citoplasma, é muito comum, é muito normal que ele fique aderido à primeira estrutura que ele encontrar. E quem é a primeira estrutura que tem logo fora do núcleo? É o retículo endoplasmático rugoso, né? Então, qual é a estrutura dessa organela? São inúmeras bolsas e tubos, cujas paredes têm uma organização semelhante à da membrana plasmática. Essas estruturas membranosas formam uma complexa rede de canais interligados, conhecida pelo nome de retículo endoplasmático. Pode se distinguir, né, em rugoso e liso, né? Vamos lá. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma. Ei, isso daqui pode ser questão de prova.
Então, vocês vão anotar essa informação no caderninho de vocês, tá? Retículo endoplasmático rugoso também é conhecido como ergastoplasma. É formado por sacos achatados, cuja membrana tem aspecto verrugoso devido à presença de grânulos, os ribossomos, aderidos à sua superfície externa, voltadas para o citosol, voltadas para a parte do líquido mesmo, né? Essa parte aqui, ó, voltada para cá. O retículo endoplasmático liso é formado por estruturas membranosas tubulares. Tem um formato diferente do retículo endoplasmático rugoso, tá? Sem ribossomos aderidos. Não possui ribossomos aderidos. E, portanto, a sua superfície é lisa. Galera, é muito normal. Isso. Citosol também é conhecido como citoplasma. Também é conhecido, Silvia, como hialoplasma. Beleza? Escreve aí no caderninho de vocês. Citosol, citoplasma ou hialoplasma. Tá? Mesma coisa, tá? Então, galera, essa questão aí nessa nossa prova sobre a diferença estrutural do retículo endoplasmático liso para o retículo endoplasmático rugoso, tá? É uma questão muito comum, muito comum. Então, só o fato de vocês terem essa noção, né, que o retículo endoplasmático rugoso é rugoso porque sua membrana é toda impregnada de ribossomos, e a do liso é liso por não possuir ribossomos, né? Dentro disso, dentro desse conceito, é que nós deveremos começar a construir a nossa linha de raciocínio, né? O que vocês, estudando, precisam desenvolver, galera? Porque, olha só, é muito fácil você assistir 5.000 horas de aula, você vê o professor Diego Almeida repetir a mesma coisa todas as aulas. E aí muitos alunos falam assim para mim, Diego, eu não consigo, eu não entendo. Por quê? Porque você está tentando decorar o que eu falo para você. Mas eu gostaria muito que vocês desenvolvessem essa linha de raciocínio, né? Vocês desenvolvessem essa mentalidade de ir abrindo esse leque sozinhos. Então, já temos o conceito que é qual é a função do ribossomo. O ribossomo é responsável, né, por fazer a síntese de proteínas. Ok. E aí, vem uma pergunta assim para vocês. Olha só. Qual é a diferença funcional entre a principal diferença funcional, né, entre o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso? Galera, presta atenção. Se eu sei que o retículo endoplasmático rugoso é rugoso, né? Porque ele tem milhares de ribossomos aderidos à sua membrana. E a todo momento os ribossomos estão realizando a síntese proteica, então o retículo endoplasmático rugoso está vinculado à síntese proteica. Se eu sei que o retículo endoplasmático liso não está aderido, não tem ribossomos aderidos à sua parede, à sua membrana, logo, o retículo endoplasmático liso não está vinculado à síntese proteica. Né? Então, são coisas que vão ficar óbvias para vocês. E essa discussão,
essa linha de raciocínio precisa partir de discussão, de, ué, mas espera aí. Então, um está vinculado a uma coisa, o outro está vinculado a outra, correto? Olha só. Exatamente, Silvia. É uma colocação muito interessante, eu quero deixar para todos aqui, porque talvez pode surgir essa dúvida para outras pessoas, tá? Galera, é o seguinte, essa informação dos ribossomos estarem aderidos ao retículo endoplasmático rugoso vale apenas para as células eucariontes. Por quê? Não nas células procariontes? Porque as células procariontes não possuem retículo endoplasmático, nem o liso, nem o rugoso. Tá? Beleza, Silvia? É por aí, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Né? Então, quais são as funções, assim, basicamente, né? Armazenamento e transporte de substâncias, tá? Tanto do retículo endoplasmático liso quanto do rugoso, ambos compartilham essa característica, armazenamento e transporte de substâncias. Produção de lipídios, mas aí quando eu falo de produção de lipídios, eu vou me ater ao retículo endoplasmático liso. Produção de lipídios é retículo endoplasmático liso. Produção de proteínas, olha aqui, ó, olha aqui o meu dedinho aqui, ó. Produção de proteínas, retículo endoplasmático rugoso, tá? Então pode cair uma questão aqui, qual dos retículos está relacionado com a produção de proteínas? É o retículo endoplasmático rugoso. Aí você vai falar assim, Diego, mas o retículo endoplasmático produz, sintetiza as proteínas? Beberis, presta atenção aqui. Ele está falando da relação dessa síntese. Por quê? Porque, de uma forma indireta, está acontecendo a síntese proteica ali, porque o ribossomo está grudado nele. Então, se é o ribossomo que está se fazendo a síntese proteica, mas como ele está grudado nele, então aparece que está relacionado com a síntese proteica, com a produção de proteínas. Eu estou levantando essa bola aí, porque você, na hora da prova, pode falar assim, ah, mas é só o ribossomo. Meus amores, presta atenção. Agora, se liga só na maldade. Se por acaso cai uma questão desse jeito aqui, olha. Qual é a organela responsável pela síntese proteica? Aí está. Alternativa A, ribossomo. Alternativa B, retículo endoplasmático rugoso. O gabarito vai ser ribossomo. Porque quem de fato é responsável pela tradução disso e, consequentemente, a construção dessas proteínas é o ribossomo. Por isso que eu falei, já ensinei para vocês o processo de transcrição e tradução, para que você não caia nesse tipo de questão maquiavélica. Beleza, galera? Então, essas coisinhas que a banca gosta de brincar com a nossa mente, que a banca gosta de tirar a nossa paz, tá? Precisam ser respondidas de forma fria, para você não cair do cavalo, ok? Beleza?
Mas o seguinte, olha só, percebam que aqui no retículo endoplasmático aqui tem essas dobras, né? Essas bolsas que foram citadas aqui. Tá vendo aqui, ó? Esses espaços aqui, tá vendo? Esses espaços são chamados de cisternas, tá? Esses espaços são chamados de cisternas. E o que fica guardado na cisterna das residências, dos prédios, né? A cisterna não serve para armazenar alguma coisa? No caso das nossas casas, nós armazenamos água, né? Nas cisternas. O que será armazenado nas cisternas do retículo endoplasmático, gente? Nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso, que são essas dobraduras aqui, são armazenadas as proteínas que estão sendo produzidas pelos ribossomos. Então, os ribossomos estão numa linha de produção e eles produzem uma proteína, liberam essa proteína, armazenam essa proteína dentro desses compartimentos chamados cisternas, tá? E aí, o que o retículo endoplasmático vai fazer, galera? O que ele vai, a partir daí, fazer, né? Ele vai liberar essa proteína cru para outra organela que é muito importante também, chamada complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparelho de Golgi, né? Interessa, é a mesma coisa. Em alguns livros vão mudar o nome, mas no final está relacionado a Camilo Golgi, que foi o descobridor, né, dessa estrutura. Camilo Golgi, por isso que vem escrito complexo de Golgi ou complexo golgiense. Ok? E aí, olha só. A denominação vem aqui, inclusive falando aqui dele, né? Ele verificou que certas regiões do citoplasma celular se coravam por sais. E aí vem falando um pouquinho disso. Beleza. O aparelho de Golgi está presente em praticamente todas as células eucariontes e consiste em bolsas membranosas achatadas, empilhadas como pratos. Cada uma dessas pilhas recebe o nome de dictiosomo. Diego, complexo de Golgi pode ser chamado de dictiosomo? Não. Dictiosomo são cada uma dessas dobraduras do complexo de Golgi. O complexo de Golgi é formado por vários dictiosomos, ok? Então, olha aqui, tá vendo essa ilustração azul aqui? Tá puxando a setinha aqui, olha. Eu tenho uma dobra aqui, outra aqui, outra aqui. Esses são os dictiosomos, beleza? Nas células animais, os dictiosomos geralmente se encontram reunidos em um único local, próximo ao núcleo, ok? Legal. Presta atenção aqui, galera. Nessa ilustração aqui, nessa segunda ilustração aqui que eu puxei uma setinha. Olha aqui. O que o complexo de Golgi vai fazer, galera? A maturação das proteínas e dos lipídios. A proteína, vou recapitular, eu preciso que vocês tenham esse conceito bem preso, né? Esse conteúdo bem aprendido, de fato. Então, olha só, eu vou recapitular aqui. Quem produziu a proteína? O ribossomo. Esse ribossomo foi armazenado nas cisternas do complexo do retículo endoplasmático rugoso. E agora, olha o que vai acontecer. Esse retículo endoplasmático rugoso, olhem aqui bem nessa ilustração aqui de baixo, ele vai liberar essas bolinhas aqui, olha.
essas vesículas transportadoras. Ele começa a desprender do seu corpo vesículas, bolas, com essas proteínas que estavam armazenadas dentro das suas cisternas. São bolinhas, né? Pensa naquele brinquedinho de criança de assoprar, aí sai aquelas bolinhas de ar, sabe? Então, é desse jeito. Aquelas bolinhas de ar. Essas bolinhas de ar, quando você sopra aqui, ó, elas vão de acordo com onde o vento está soprando, correto? Coloca isso na mente. Para você visualizar isso acontecer, é legal você visualizar isso. Imagina essas bolinhas de ar, mas no lugar de serem bolinhas de ar, são bolinhas cheias dessas proteínas. Então, o que está acontecendo? Essas vesículas estão sendo liberadas do retículo endoplasmático rugoso em direção ao complexo de Golgi. Da mesma forma, tá? Da mesma forma, o retículo endoplasmático liso também vai liberar essas vesículas, no entanto, com lipídios, né? E essas vesículas também estão sendo liberadas em direção ao complexo de Golgi, ok? E o complexo de Golgi absorve essas vesículas, beleza? Ele vai absorver essas vesículas e vai realizar a maturação disso, tá? Então, olha só, galera. Ele atua como um centro de armazenamento, estou falando do complexo de Golgi agora, só dele, tá? Ele é um centro de armazenamento, transformação, empacotamento, até desafinei agora para falar empacotamento, ó. Empacotamento e remessa de substâncias na célula. Meus amores, caiu uma questão sobre o funcionamento de fato do complexo de Golgi. Se eu puder, né, resumir a função do complexo de Golgi para vocês, eu vou resumir nessa definição. Atua como um centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias da célula. Assim, o principal papel dessa estrutura é a eliminação de substâncias que atuam onde? Fora da célula. Processo geneticamente chamado de secreção. Genericamente, né? Chamado de secreção celular. Diego, mas existem proteínas que são utilizadas para a própria célula? Porque, até onde eu falei aqui para vocês, as proteínas que estão sendo produzidas por esses ribossomos aqui estão sendo transportadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi faz um processo de maturação dessas proteínas, transforma, de fato, essas proteínas em uma proteína madura que vai ser utilizada no final das contas mesmo, né? Mas a célula precisa de proteínas para a manutenção da própria membrana, para a construção de outras organelas, para a manutenção da carioteca, para a manutenção do citoesqueleto, né? E de onde vêm essas proteínas que são utilizadas pela própria célula? Não tem problema nenhum. Existem estruturas do ribossomo, existem grupos de ribossomos que não se prenderam ao retículo endoplasmático rugoso. Prestem bem atenção. Existem ribossomos que não se prenderam ao retículo endoplasmático rugoso. Eu vou chamar de polirribossomos.
são grupinhos de ribossomos que ficaram dispersos no citoplasma. Então, as proteínas que são sintetizadas por esses grupos de ribossomos, por esses polirribossomos que estão dispersos no citoplasma e que não estão presos ao retículo endoplasmático rugoso, né? Essas proteínas sintetizadas por esses grupos de ribossomos são utilizadas pela própria célula. As proteínas que estão sendo direcionadas para o complexo de Golgi vão ser liberadas para fora da célula, para serem utilizadas pelos tecidos, por exemplo, tá? Então, até aí tudo bem, galera? Está todo mundo conseguindo compreender de forma tranquila, adequada aí a minha explicação? Beleza? Uma vez eu vi perguntando se há gasto energético quando esses ribossomos se juntam. Carol, não há. Por quê? Porque esses ribossomos, eles saem do núcleo todos juntos, milhares deles. Então, durante essa expulsão, né, do núcleo para fora, eles vão se juntando e ficam lá. Não existe uma força da célula para juntar eles, né? Silvia, olha só, posso dar um exemplo do dia a dia? Vou dar um exemplo do dia a dia. Eu gosto bem de fazer essas ilustrações, né? Para ver se vocês conseguem entender melhor. Olha só, você gosta de bolos? Você gosta de fazer bolos? Faz bolo? Legal. Você precisa, para fazer um bolo, né? Você precisa, para fazer um bolo, de ovos. Normalmente precisa, né? Ovos. O ovo é uma proteína, não é? O ovo é uma proteína. Beleza. Precisa de ovos, né? Leite e tal. Quem vai trazer para você esses ovos é o retículo endoplasmático rugoso. Ele te entrega. Você, Silvia, é o complexo de Golgi, tá? Você é o complexo de Golgi. Você sabe fazer o bolo. Você sabe o que fazer com esse ovo. Eu sou o retículo endoplasmático rugoso. Eu peguei o ovo, mas o ovo sozinho não serve para nada. Quer dizer, só se eu fritar esse ovo, né? Mas eu não posso, com esse ovo, transformar ele num bolo. Eu preciso de outras coisas, né? Eu te entreguei esse ovo, te entreguei o leite, mas individualmente. Eu te entreguei as proteínas. A Carol é o retículo endoplasmático liso. Carol trouxe para você manteiga. Precisa de manteiga para fazer o bolo? Precisa, não precisa? Precisa de manteiga para fazer o bolo. Carol é o retículo endoplasmático liso. Ela tem a manteiga, mas a manteiga sozinha não serve para nada. Então, ela te entrega. Você vai recolher todos esses ingredientes. Então, você está armazenando, correto? Você está recolhendo de fontes diferentes esses ingredientes. Aí, você vai fazer o quê? Pegar, transformar isso no bolo. Como você transforma? Você coloca açúcar, não coloca açúcar? Você coloca no forno. Ou seja, você transforma aquelas coisas em algo específico, no caso, o bolo. E aí, depois você pega esse bolo, embrulha ele, ou bota numa forma, ou organiza esse bolo em alguma coisa. Vamos supor que você queira dar um bolo de presente para o professor, né?
Só jogando aqui para o universo aqui, né? Sem querer atuar. Pô, vou dar um bolo. Beleza. Vai, né? Vai que cola. Então, você vai armazenar esse bolo. Você vai empacotar esse bolo. Você é o complexo de Golgi. E agora você vai transportar. Você vai pegar esse bolo e entregar para alguém. Quando você pega esse bolo, que foi feito na sua casa, mas esse bolo não é para ninguém da sua casa. Ele não vai ser aproveitado por ninguém da sua casa. Você vai pegar esse bolo e vai entregar para uma outra pessoa que está fora da sua casa, para que essa outra pessoa possa aproveitar esse bolo, possa comer esse bolo. Entendeu? Não adiantaria eu entregar o ovo, não adianta você chegar para mim e me entregar o ovo, o leite, a manteiga e falar assim, Diego, isso aqui é um bolo, só que ele não está feito ainda. Tudo que um bolo tem está aqui, só que ele não virou um bolo. Agora você me entregou o ovo, o leite, a manteiga, só que já transformou isso num bolo. Aí, legal. É isso que o complexo de Golgi faz. Ele pega as coisas, transforma em alguma substância de fato pronta. Por exemplo, ele pode pegar esse lipídio que vem do complexo do retículo endoplasmático liso, por exemplo, né? E transformar em um hormônio, né? Ele transforma aquilo num hormônio. Esse hormônio não é liberado na corrente sanguínea para ter algum efeito fora daquela célula que produziu. O hormônio pode ser produzido aqui na adenohipófise, por exemplo, na minha cabeça, e executar a função dele lá no pâncreas. Não pode? Lá na tireoide, por exemplo. Entendeu, galera? Sim ou não? Beleza. Agora, eu acabei de falar uma informação aqui. Eu falei alguma coisa errada nessa explicação agora, no finalzinho dessa explicação? No finalzinho da explicação, eu falei alguma coisa errada? Boa, Carol. Tá ligada, hein? É exatamente isso que a prova faz com você. Exatamente isso que a prova faz com você. Ela te dá muita informação certa. Ela te dá muita informação que você vai ler e vai falar, tá certo. Mas no final, ela inverte ou ela coloca uma palavra falsa. Ninguém percebe e erra. Tá vendo como é fácil manipular? Se você não tiver ligado 200%, 1000%, galera. Eu estou falando todas as informações aqui corretas para vocês. Mas no final eu dei um exemplo errado. Um hormônio está sendo produzido na adenohipófise e aí eu dei o exemplo do pâncreas. Só que o pâncreas não vai liberar os seus hormônios sendo estimulado pela hipófise. Ele vai liberar os seus hormônios de acordo com os níveis de glicose na corrente sanguínea. O pâncreas vai trabalhar de forma independente da adenohipófise. Pegou a visão, Silvia? Pegou a visão, Maicon? Então, tem que prestar muita atenção, galera, em questões que são muito grandes, que trazem muita informação certinha. Tá tudo muito certinho. Aí, no final, ele inverteu uma coisinha só. E aí você pode
ser influenciado, né, por 99% das informações que foram passadas para vocês de forma correta. Mas uma palavra mudou. Se eu colocasse nessa explicação que eu dei, falando, por exemplo, né, colocasse tireoide, pô, estaria certo. Mas eu coloquei pâncreas. Beleza, galera? Pegaram a visão? Eu sempre vou puxando gancho de outra coisa, aproveitando a oportunidade aí para enriquecer, tá, galera? Então, vamos ficar ligado. Até aí tudo bem? Até aí de boa? Até aí tranquilo? Show de bola. Olha só. A próxima organela que nós iremos falar agora é o nosso lisossomo, galera. O nosso lisossomo, tá? São vesículas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Digerir substâncias orgânicas com origem no aparelho de Golgi. Os lisossomos estão presentes em praticamente todas as células. Função dele, digestão celular. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quem é essa organela aqui, galera? É o complexo de Golgi. Olha só. Uma vesícula está sendo liberada do complexo de Golgi, meus amores. Então, o lisossomo tem origem de onde? O lisossomo tem origem do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi também vai liberar essas vesículas e dentro dessas vesículas tem essas enzimas digestivas que foram produzidas pelo complexo de Golgi. E aí eu tenho o lisossomo primário. O lisossomo primário vai se transformar em lisossomo maduro ou secundário uma vez que ele entra em ação. Uma vez que ele encontra o fagossomo aqui, ó, que está trazendo aquele germe que foi fagocitado, tá? Então, o lisossomo primário encontra com o fagossomo, libera as suas enzimas digestivas para que inicie o processo de digestão. E aí eu vou chamar esse vacúolo digestivo de lisossomo secundário. E aí eu tenho, uma vez que essa bactéria, né, vou dar um exemplo aqui de uma bactéria, né, esse germe foi digerido completamente, essa vesícula vou chamar de vacúolo residual. E esse vacúolo residual retorna em direção à membrana. A membrana dessa vesícula se funde à membrana citoplasmática e acontece a exocitose. A célula vai fazer cocô, exocitose desses resíduos, né? Essa plasmocitose. Beleza, galera? Então, esses termos aqui, eu preciso que vocês retirem do texto, que vocês passem para o caderno de vocês, que vocês façam alguns desenhos, tá? É muito importante para o entendimento. O pinossomo, Silvia, é exatamente a mesma coisa que o fagossomo. Qual é a diferença do pinossomo para o fagossomo? Porque quando nós estudamos e falamos sobre fagocitose, eu necessariamente estou falando que foi uma substância sólida. Uma fagocitose gera um fagossomo. Se eu estiver falando de uma substância líquida, de repente, uma coisa tóxica que a célula realizou essa pinocitose, aí vai ser um pinossomo. É a diferença de pinocitose para fagocitose é porque um é sólido e o outro é líquido. E aí vai formar também
pode ter aí a função do lisossomo. No entanto, eu vou falar agora, daqui a pouquinho aqui, de uma outra organela, né, que vai ser responsável pela desintoxicação de substâncias líquidas, né, de substâncias tóxicas do nosso corpo, que é o peroxissomo. Galera, durante muito tempo, não se tinha noção da diferença dessas organelas. Então, durante muito tempo, até pouco tempo, peroxissomos eram considerados como lisossomos, tá? Tanto lisossomo quanto peroxissomo era a mesma coisa. Com a evolução das tecnologias, né, foram observando que existem diferenças entre essas organelas, tá? Diferenças na sua função. Estruturalmente, são muito parecidas, são idênticas, mas as enzimas que estão dentro dessas organelas trabalham de forma diferente. E as organelas, que são os nossos peroxissomos, são especialistas em desintoxicação. Elas fazem pinocitose. Olha aí. Também são vesículas, entretanto, diferentes dos lisossomos, principalmente quanto ao tipo de enzimas que possuem. Os peroxissomos conseguem transformar essa substância tóxica e conseguem fazer com que converter essa substância tóxica em uma substância atóxica. Beleza? Então, olha só. Os peroxissomos, além de conterem enzimas que inativam substâncias tóxicas, por exemplo, o álcool, possuem grande quantidade de uma enzima chamada catalase. E isso daqui é questão de prova, tá? Escrevam, deem ênfase a essa enzima chamada catalase e que ela é característica dos peroxissomos, tá? Então, olha aqui para vocês terem uma noção. Olha aqui essa molécula aqui, né? 2H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Isso daqui é a água oxigenada, 2H2O2. Agora, eu tenho a enzima catalase, né? Imaginem que eu tenho aqui essa substância que faz mal para o nosso corpo. A água oxigenada é tóxica para o nosso corpo, mas quando o peroxissomo faz a pinocitose dessa estrutura aqui, e a enzima catalase vai fazer o quê? Quebrar essa molécula e vai transformar em duas moléculas de água pura e vai tirar o oxigênio dessa molécula e aí vai transformar a água oxigenada, que era uma substância tóxica, em uma coisa que já não é mais tóxica. Por exemplo, a água faz mal para o nosso corpo? É claro que não. A água é boa para o nosso corpo. O oxigênio é ruim para o nosso corpo? Não. O oxigênio é muito utilizado pelo nosso corpo, né? Obviamente que tudo em excesso pode fazer mal, mas ele quebra essa molécula, fazendo com que isso daqui já não faça mal para o nosso corpo. E qual é, ou quais são os órgãos, né, os tecidos que são ricos nessa organela? É o fígado e os rins, tá? Então, no fígado e nos rins são encontrados muitos peroxissomos, ok, galera? Entenderam até aí? Show de bola?
As mitocôndrias, né, galera? As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular das células eucariontes, ok? E quem é responsável pela respiração celular das células procariontes, galera? Fala comigo aí. Quem é responsável pela respiração celular das células procariontes? Carol respondeu aqui, mesossomo. Ótimo, perfeito. A respiração celular das células procariontes é responsabilidade do mesossomo. O ribossomo é responsável apenas pela síntese proteica, beleza? As mitocôndrias são delimitadas, né, por duas membranas lipoproteicas semelhantes às das demais membranas celulares. Enquanto a membrana externa é lisa, a interna é preguiada. Tá vendo aqui? Essa parte aqui é preguiada. As cristas mitocondriais, né, se projetam para o interior da organela, tá? Então, galera, é aqui que vai ocorrer a síntese de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a energia, né? Então, existe algum passo a passo para que isso aconteça, né? Então, esse processo é dividido em 3. É a glicólise, a quebra dessa glicose, né? O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, que é o final. Eu não vou ensinar para você, porque não é, por exemplo, uma prova, eu não estou dando uma prova de Enem, por exemplo. Se eu estivesse dando para vocês agora um preparatório para o Enem, eu ia falar da glicose, que é quebrada, e aí vai aparecer o piruvato, a acetilcoenzima A, toda a fase do ciclo de Krebs, né? A bioquímica da coisa. Mas não é uma questão para a nossa prova. Então, o que eu vou passar para vocês é, em quantas fases, aprofundando ainda um pouco, tá? Quais são as fases da respiração celular? Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Ponto. Ok? Tranquilidade? Uma coisa interessante. A glicólise, a quebra dessa glicose, acontece ainda no citoplasma, tá? Escrevam aí no caderno de vocês aí, façam um comentário, que isso é importante e pode ser um diferencial para você na hora da prova, tá? A glicólise, a quebra dessa glicose em piruvato, né? Em 2 piruvatos, acontece no citoplasma. O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa já acontece dentro da mitocôndria, ok? A glicólise acontece no citoplasma. É a fase que acontece ainda no citoplasma. E aí, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa acontece dentro da mitocôndria. Escrevam essa informação aí, beleza? E o ribossomo, na verdade, nós já falamos tudo aí sobre o ribossomo. Beleza, galera? Aqui, isso aqui que eu pensei que nós já tínhamos falado e não falamos, né? Mas vocês já assistiram às nossas aulas, estão aqui ao vivo, então já estão ligados nisso aqui. Isso daqui é aquela transcrição que a gente já tinha falado, né? Acho que eu pulei já para cá, não era? Exon 1, exon 2, o intron, aí vai formar o RNA maduro, já falamos sobre isso. Agora nós temos aqui
Já tinha passado isso antes, beleza. Agora aqui eu vou falar dos centríolos. Faltou um N aqui, tá, gente? É centríolo, não é centríolo, não, tá? É centríolos. Os centríolos são estruturas não membranosas, né? Que são formadas por microtúbulos proteicos autoduplicáveis no período que precede a duplicação celular, migrando logo a seguir para os polos opostos da célula. Qual é a função dele? Formação das fibras do fuso mitótico. Formação das fibras do fuso, separação dos cromossomos na divisão celular. Ok? E aqui eu tenho o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula. Um verdadeiro emaranhado de vários tipos de fibras de proteínas que cruza as células em direções diversas, dando-lhe consistência e firmeza, além de ancorar as organelas celulares, tá? Então, olha só. As organelas estão ancoradas no esqueleto dos centríolos, do citoesqueleto, né? E o citoesqueleto está aqui dentro do citoplasma, organizando, mantendo o formato da célula, beleza? Tranquilidade? Fica. Não, fica boiando, mas não fica tipo uma onda passa, vai para cá, vai para lá. Ela fica boiando na água, mas como se você estivesse dentro da água, mas dentro de uma rede, entende? Uma rede de pescador, tipo assim. Como se tivesse uma rede de pescador ali em volta de você e você dentro da água. É meio que assim, tá? Mantendo aquela estrutura organizacional da célula. Sabe por quê, gente? Por exemplo, olha só. A célula procarionte, ela é dura por fora, não é? A parede dela é dura, porque ela tem parede celular. Agora, o corpo da célula eucarionte é formada pelo mosaico fluido, não é? Não fica ali mexendo de um lado para o outro, a bicamada fosfolipídica. Então, é mais molenga um pouco. Se eu não tivesse essa estrutura dando algum tipo de formato para a célula poderia ser deformada, ser destruída, né? Amassar tudo que tem dentro dela. Tipo isso. Pegaram a visão aí? Tranquilidade? Vamos analisar aqui as afirmações abaixo e marcar aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. A célula procarionte apresenta carioteca? A afirmativa A está correta? A célula procarionte apresenta carioteca? Não. A ausência do envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes? Sim. Nas células procariontes, não há organelas como o retículo endoplasmático, mitocôndrias e ribossomos? Tem ribossomos, né? Tem ribossomo. A célula procarionte é rica em mitocôndria? O DNA da célula procarionte está localizado no nucleolo? Boa! Nucleóide. Nucleóide. Está vendo aí? Está vendo como palavras iguais também podem ser utilizadas aí para confundir vocês?
mas vocês estão aí na ponta da língua, vem comigo. Um estudante de biologia estava analisando alguns esquemas de células, né? E percebeu a presença de uma estrutura capaz de realizar a síntese de proteínas na célula procarionte. Que estrutura é essa, gente? Que estrutura é capaz de realizar a síntese de proteínas numa célula procarionte? Seria o complexo de Golgi? Seria o retículo endoplasmático rugoso? Ou seria o retículo endoplasmático liso? Vocês têm certeza que não são as mitocôndrias? Galera, nosso gabarito correto, ribossomo, né? Nenhuma dessas outras estruturas se fazem presente na célula procarionte. Próxima questão de fixação aí, guerreiros. Todas as estruturas abaixo são observadas nas células procariontes, exceto as mitocôndrias, correto? Ribossomos tem na célula procarionte? Tem. Citoplasma tem? Tem. Membrana tem? Tem. Ok? Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor descreve uma célula eucarionte. A que melhor descreve. Célula com material genético disperso no citoplasma. Isso daqui é uma característica de uma célula eucarionte, galera? Uma célula com material genético disperso no citoplasma? Não. Isso é uma característica da célula procarionte, correto? B. Célula que apresenta um núcleo verdadeiro. Isso é uma característica que melhor descreveria uma célula eucarionte? Uma célula que apresenta um núcleo verdadeiro? Sim. Beleza? Célula das bactérias. Célula das bactérias. Célula que não apresenta membranas membranosas, no caso aqui está errado, tá aí? Seriam organelas membranosas, tá? Aqui eu escrevi errado, são organelas membranosas. E aqui célula que apresenta nucleóide. Então, nosso gabarito só pode ser bravo. Atenção, gente. Mesmo que em alguma das alternativas existisse a afirmativa que traz alguma característica também da eucarionte, tá? Nenhuma justificativa melhor descreveria uma célula eucarionte. Carionte vem de cários, de núcleo. E eu significa o quê? Verdadeiro. Então, a palavra eucarionte significa que tem núcleo verdadeiro. Então, essa é a melhor definição. E aí ele foi bem claro quando ele especificou a melhor definição. Não a única. Então, poderia aqui existir uma outra característica que também fizesse parte da célula eucarionte, mas não seria tão verdadeira, não seria a melhor. Ele falou, a melhor. Beleza? Então, também isso é uma artimanha que as bancas poderiam utilizar.
Ele falou a melhor, que melhor descreve. Ele não botou simplesmente que descreve. Beleza? Então, na hora de resolver uma questão, presta atenção na sutileza da sacanagem que a banca faz. A sutileza da sacanagem que é a parada. Beleza? Então, pega a visão aí para não dar mole aí. Essa é uma questão fácil, mas poderia ter ficado muito difícil se ele colocasse assim, olha, presença de mitocôndria, e você ia discutir comigo, ia falar, Diego, mas tem duas certas. Eu ia falar não. Porque ele fala que melhor descreve. Pegaram a visão, galera? Pegaram a visão aí da parada? Tranquilidade? Até aí tudo bem? Até aí tá de boa? Vamos lá. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células eucarióticas não existem organelas membranosas. O que vocês acham dessa questão? Porque nas células eucarióticas não existem organelas membranosas. O que vocês acham aí? Vocês acham que o gabarito dessa pergunta é a alternativa A? Está errada, né? Na B, o número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presentes nas células procarióticas? E aí, galera? O número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presentes na célula procariótica? O que vocês acham da alternativa B? Existem organelas membranosas e nas células procarióticas, não. Vocês acham que esse pode ser o gabarito? Boa, esse é o nosso gabarito, né? Continuando aqui, não encontramos ribossomos, está errado. E encontramos apenas ribossomos, está errado. Né? Então, nosso gabarito Charlie. A presença, deixa eu apagar aqui, peraí. A presença de núcleo bem definido caracteriza uma célula eucarionte, diferenciando-a de uma célula procarionte. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto da membrana que separa o material genético do citoplasma, galera. Então, qual é o nome da membrana que separa o material genético do citoplasma? Seria a carioteca? Beleza! Show de bola. Só um minuto, galera. Só um segundo. Só um segundinho aqui. Eu dou continuidade para vocês. Desculpa aqui, tá? Só um minuto. Então, nosso gabarito foi carioteca, beleza? Tranquilo! Tranquilidade, galera? Sabemos que a célula eucariótica
não é encontrada apenas em um grupo de seres vivos. Esse grupo está incluído no... Sabemos que a célula eucariótica não é encontrada apenas em um grupo de seres vivos. Exatamente, galera. Olha só. Nós para nosso concurso, né, nós estudamos o reino dos animais, animalia. No entanto, nos protistas, nas plantas, nos fungos, são células eucariontes. O único grupo, o único reino da biologia que não possui células eucariontes e somente procariontes é o reino Monera, o qual pertencem às bactérias, tá? Uma professora de biologia entregou duas figuras que representavam células de uma bactéria, de uma planta, né? E de uma planta, respectivamente. Ela pediu, então, aos alunos que identificassem a célula eucariótica, para que os alunos sejam capazes de identificar a célula. É fundamental que eles analisem o quê, galera? A presença de membrana plasmática, a presença de ribossomos, a presença de material genético, a presença de citoplasma? Não. Nosso gabarito é a presença de um núcleo definido. Show de bola? Muito tranquilo, né? Questão muito fácil. Belezinha, galera? Show de bola? Essa foi a nossa última questão. Agora são 19h40 aqui no meu celular. Como é de praxe, nós vamos dar aqui uma pausinha de 15, 20 minutos, né? 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? 15 minutinhos a gente volta para terminar a nossa aula, que aí nós vamos falar de cromossomos, nós vamos falar de mitose, nós vamos falar de meiose, beleza? Tranquilidade? Então, vocês já assistiram essas aulas. É sempre bom falar de novo sobre reprodução celular, né? Sempre bom relembrar. E para a galera que não está assistindo a nossa aula ao vivo, fiquem ligados, façam todas as anotações, né? Vem comigo. Lembrando, né, que tá com dúvida, manda lá uma mensagem no meu direct, @Diego Almeida responde. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, siga lá. E também no canal, @Diego Almeida responde. Vem com o professor Diego Almeida. Tamo junto, galerinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Beijo.